o meu ponto é que ainda assim, quando se traz essas informações ou esses questionamentos, é uma dissonância cognitiva, porque eu não entendo realmente se é Fanatismo. só jogo político, fanatismo. Fanatismo. Mas é aquilo, a taxa é para as empresas, não é para as pessoas. Não, a gasolina, ninguém come gasolina. Não é, gasolina é pro carro, não é pro motorista. Exatamente. Aí vem aquela idiotice toda. E aí... Em especial hoje, né, com a esquerda, que é situação, é que além de todos os problemas que acontecem, se as pessoas pudessem livremente, sem medo de prejuízo, criticar, eu acho que ainda seria um ponto. Porque o que eu acho que é o grande problema? A situação é essa mesmo, inclusive outras coisas, né? A subida nas queimadas, subida nos assassinatos de indígenas, que subiu 15%. E de criança, mortalidade infantil, 25%. Exato. Sendo que, por exemplo, a gente tem o Bolsa Família, mas cada LGBTs, 48%. Exatamente. Então, assim, o meu ponto é que ainda assim, quando se traz essas informações ou esses questionamentos, é uma dissonância cognitiva, porque eu não entendo realmente se é Fanatismo. só jogo político, fanatismo. Fanatismo. Mas é aquilo, a taxa é para as empresas, não é para as pessoas. Não, a gasolina, ninguém come gasolina. Não é, gasolina é pro carro, não é pro motorista. Exatamente. Aí vem aquela idiotice toda. E aí, eu acho que assim, me parece uma dissonância cognitiva tão grande. Para ter dissonância cognitiva, primeiro você tem que ter cognição. É difícil. É fanatismo. Sim. É esse fenômeno do futebol. Sim. Porque as pessoas são muito loucas. Eu falei, eu já fui cancelado uma meia dúzia de vezes. Uma recentemente. Assim, viu só como as pessoas odeiam na rede social? Eu falei, gente, isso é um problema que eu tenho que assumir querendo ser um intelectual público. Uhum. Eu sei quem é o público brasileiro. Se eu for achar ruim, eu saio, vou para a iniciativa privada, eu que me feche em copas. Você não quer ser criticado, não faça nada público. Agora, se você quer fazer coisa e quer ganhar dinheiro, fazendo coisas públicas, é óbvio que você vai ser criticado, é óbvio que você tem que compreender essa realidade. Uhum. O que não pode, e é o que acontece muito, é a violência. A violência, quem tem um pouco de juízo, tem que começar a passar para os outros um pouco de juízo. Uhum. Você não pode chegar e acabar com a vida do outro com algo que você sabe que não é verdade. Por exemplo, o que é o fenômeno da fake news? O fenômeno da fake news não é nenhum fenômeno, é a coisa mais velha da humanidade. Platão tinha um tio que fazia parte dos 30 tiranos de Atenas, que se chamava Crítias. Crítias tinha um poema em que ele dizia que a primeira mentira do mundo foi a religião, foi a invenção dos deuses. Então, se você for partir desse poema de Crítias, que é citado em algum lugar da Politeia de Platão, você vai ver que a mentira é mais antiga do que Deus, a partir do pensamento de Crítias. Então a mentira ela sempre foi um problema, não é nenhum fenômeno novo. Uhum. Só que agora tem essa roupagem da fake news, também com uma palavrinha importada a gente acha que é novo. Não, mas sempre existiu a mentira. Agora, a gente precisa entender que nós somos, a partir dos 18 anos, penalmente responsáveis. E a gente tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente faz. Uhum. Você não precisa ensinar a pessoa física, direito, bons modos, etiqueta. Você precisa ensinar, no mínimo, a pessoa a ser um bom cidadão. E você é um bom cidadão quando você tem responsabilidade. A lei de imprensa, que foi revogada pelo STF em 2011, se eu não me engano, 2011 ou 2012, o que foi um absurdo.
a revogação da lei de imprensa. Era uma lei da época do governo militar. Tá, e aí? Tanta lei vem da época do governo militar brasileiro. Mas ela tinha um dispositivo muito interessante, a lei de imprensa que foi revogada pelo STF. E quando ele revogou, eu estava começando o mestrado e um dos trabalhos que eu fiz, justamente falei, aí vai dar merda. O STF vai começar a reinar a partir daí. Tinha um dispositivo que falava, quando você repete uma notícia e você não cita a fonte, você é responsável pelo conteúdo. Quando você repete uma notícia e cita a fonte, segundo o jornal tal, você se exime da responsabilidade, porque você sabe qual é a origem daquela informação. E quando você revogou essa lei e não colocou nada no lugar, ficou um vácuo. Então ninguém sabe se citar a fonte, você hoje incorre numa mentira. Se você não citar, você tem que saber que você incorre. Então a gente tem que ter responsabilidade. Mas a gente também não aprende a ter responsabilidade nesse país. E não aprende a ter responsabilidade porque os responsáveis pelo país não têm responsabilidade nenhuma. E hoje ainda está virando AI, né? Então, assim, por exemplo, agora com o atentado com o Trump. Sim. Claramente, assim, muita gente fala assim, olha a Globo como tem viés, algumas notícias que saíram muito quentes na hora. Cara, pra mim aquilo lá era completamente um AI que viu as matérias de fora surgindo e criou uma cópia parecida, porque os textos que falavam supostamente atentado, caiu e sangrou. Você não tem a dúvida. Era coisa que, assim, realmente parece que eles pegaram, aqui tá esse aqui é o benchmark da Globo, pegou isso e reaplicou, porque não foi escrito, não é possível que foi escrito aquilo depois de um tempo, né? Até porque você pegar a língua portuguesa do pessoal de redação hoje da Faculdade de Jornalismo, da Faculdade de Direito mesmo, é triste. Você pedir para um IA fazer um texto, o português ele fica muito mais palatável, legível e interessante de se ler, porque o português realmente é sofrível das pessoas. Então, é engraçado pensar, a gente não vai ser derrotado pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai ser potente a ponto de superar o humano. A gente vai ser derrotado pela inteligência artificial porque a gente está abdicando da inteligência humana cada vez mais. A gente está deixando de lado de treinar o cérebro, que é como um músculo do corpo. Se a gente não treina, atrofia. Nós estamos ficando com o cérebro atrofiado. E cada vez mais as pessoas insistem em estudar menos, em ler menos, em exercitar menos o cérebro. E aí nessa era que a gente vive de discussões sobre educação também, eu acho que muito se perde, né? Porque a gente não tem... Por exemplo, eu acho que entre tudo que eu aprendi na faculdade, eu tive 8 semestres, eu fiz ADM. Eu fiz 6 semestres de Direito Corporativo. Então, tinha nas aulas lá premissa, tinha na aula lá a questão como escrever um contrato, então como você lê um contrato. Coisas que parecem meio básicas. E aí quando você vai, tive 4 semestres de ética. 4 semestres de ética e filosofia, essas coisas como um todo. E a gente está ao mesmo tempo discutindo se, assim, no colegial deveria ter A ou B, deveria ter cultura, enfim. Quão distante a gente está de ter um projeto real de engrandecimento da população? Vou dizer até assim. Porque eu acho que o país, para ser grande, precisa de um povo grande. O povo grande é um povo que tem os seus caminhos, tem a sua liberdade, tem um sonho. Vou trazer, talvez, até para puxar um ponto. Agora, o Maduro está colocando várias ameaças, né, em relação ao processo eleitoral da Venezuela nesse final de semana, inclusive, que acontece agora. E eu sempre fico curioso, né, porque como a gente nunca vai ter, eu pelo menos acredito que a gente não vai conseguir ter uma realidade sobre qual foi a votação do que vai acontecer lá. Até porque ele faz ameaças como assim, eu já ganhei, então como se claramente ele fosse dar um jeito. Então eu não sei realmente qual que é o teor da população que realmente acredita no Maduro ainda. Essa questão ela é complexa, porque para você votar na Venezuela, você tem que se habilitar a votar. Pois bem, a maior parcela
de venezuelanos contra o Maduro está fora da Venezuela. E está fora da Venezuela porque tem medo de estar na Venezuela, com ele estando no Miami, poder. muitos venezuelanos, mano. Constitucionalmente, essa população tem direito de votar nos seus consulados, como acontece no caso brasileiro. Mas essas pessoas, elas não estão sendo atendidas nas embaixadas e nos consulados. Sobre todas as alegações, não tem papel, não tem isso, não tem aquilo. Então toda a população de fora da Venezuela essa parte não vai de fechar conseguir votar. fronteiras é para não ter isso fora? Também. Porque eu vi que fechou as fronteiras agora para Exato, eleição, né? porque você não vai conseguir entrar, não vai conseguir votar no consulado, não vai conseguir votar em tal e outro lugar. Engraçado que é o contrário dos Estados Unidos, né? Quer abrir fronteira para entrar mais imigrantes. E a depender do grau de medo da população também, quem é que vai sair na rua para votar? Era mais o presidente fazendo ameaças desse jeito. Exato, e com observadores europeus proibidos de estar lá. Né? Vai ter 2 observadores do TSE. Eu falei, grande porcaria, vão fazer benchmarking. Né? Eu acho que eu li hoje que o Celso Amorim também vai. Então, eu não sei o que é pior. Se ele ir ou não ir. E também 2 observadores do TSE, que também me deixa apavorado. Né? Eu falei, vão aprender técnicas lá. Uma coisa que me deixa apavorado. E essa questão de você ter o direito de votar e não conseguir votar por razões mesquinhas, como não tem papel, não é isso, aquilo, você vai afugentando o eleitorado do candidato que é a oposição ao Maduro. E esse candidato que é a oposição ao Maduro já é o refúgio daquela que seria a candidata, que era a Maria Corina. E aí, porque ela foi fazer a inscrição, foi se credenciar para ser candidata com sapato sem meia, a corte eleitoral falou, invalidou, então ela está inelegível. Alguma coisa, uma desculpa esdrúxula dessa. Aí depois vem uma outra, com alguém. Aí depois seria a segunda ideia de oposição ao Maduro também foi descredenciada, então isso é a terceira opção. Então nós já temos uma terceira opção e com o eleitorado anti-Maduro sendo impedido de votar no máximo que se puder. Agora, o que vai acontecer lá, a gente não sabe, porque o exército ele ganha muito bem na Venezuela, ele tem os oficiais do exército lá têm uma renda bárbara, eles são chavistas, maduristas, ferrenhos, e eles têm livre circulação em frente dos colégios eleitorais. Então, sem observador, você não sabe o que vai acontecer, quem vai ter medo, quem não vai ter medo de votar. Então, é uma tristeza muito grande isso. Bom, isso pelo menos acho que a dissonância não foi tão gigantesca. Quando o Maduro fez essas últimas declarações sobre guerra de sangue e tudo... banho de sangue. Mesmo os jornalistas mais inclinados ou com viés da esquerda ressaltaram, opa, peraí, acho que ele cruzou uma linha aqui. Assumindo que alguma ruptura aconteça na Venezuela nesse final de semana, você acredita que a postura do Brasil vai ser condenar, dado que mesmo as pessoas mais com viés da esquerda já estão enxergando que você está cruzando uma linha, ou você acha que pode existir, como existe hoje, uma legitimação da democracia à la Venezuela, a democracia deles? Bom, isso o Lula já fez o favor de afirmar desde o primeiro dia em que ele assumiu a presidência. Vale lembrar que a Délis Ortiz, jornalista, mulher, com mastectomia, foi fazer uma pergunta ao Maduro quando veio ao Brasil, levou um murro na região da mastectomia de um segurança da presidência da República do Brasil, de um membro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, do Lula, levou um murro, porque fez uma pergunta. E ninguém nunca mais falou nesse assunto. O Lula não pediu desculpa, a Janja não pediu desculpa, ninguém da GSI pediu desculpa. A Rede Globo falou do assunto só no dia e a casa que ela trabalha e depois nunca mais. Então eu não sei qual é que vai ser a operação de normalização disso. Então, primeiro você curte.
que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.